Vamos lá, ô Thales, você também achou grave aí a situação de Joe Biden nesse debate? É preciso tomar alguma atitude? Como é que você analisa esse confronto entre os dois? Olha, é opinião unânime que o Biden tomou um banho, não propriamente um banho do Trump. Não é que o Trump tenha sido divino e maravilhoso, é porque o Biden tropeçou, gaguejou. O principal problema do Biden era a imagem dele de que não tem condições é, físicas e intelectuais no momento, que estaria meio senil e sem condições de dirigir um país como os Estados Unidos. É isso que é a questão que está colocada. E aí o Biden, muito embora tenha só 3 anos a mais que o Trump, mostrou que está muito mais claudicante do que o Trump, apesar de eles ficarem discutindo lá quem tem melhor ranking, quem está melhor no ranking de golfe, uma discussão que foi o final do debate, uma discussão tétrica. Eu estou melhor que você, eu tenho mais preparo que você, nada disso. O Biden escorregou muito aí. Mas eu vi Mas eu acho que esse debate a... não será tão decisivo quanto se está imaginando. Eu estive vendo uma entrevista do professor Leonardo Trevisan agora de manhã na Globo News. O Leonardo Trevisan, de vez em quando, também fala aqui conosco. E ele disse uma coisa importante: esse debate servirá muito para os coordenadores de campanha verem os erros de seus candidatos e trabalharem para o debate, que será decisivo em setembro. Até lá, tem tempo para as campanhas prepararem, corrigirem erros e prepararem uma estratégia mais efetiva de combate ao adversário. Então, esse debate era muito esperado pelos coordenadores de campanha. A opinião pública tem esses 15% aí que são os que vão definir o debate, e esses ainda não, segundo ele, não se definiriam por esse debate agora, mas pelo processo todo, e em geral, os eleitores americanos costumam se decidir, especialmente esses indecisos, mais no final da campanha. Então eu espero, aliás, mais do que espero, torço que o Trump não saia tão vitorioso nas urnas como saiu vitorioso nesse debate em função do desempenho do Biden. É pouco provável que o Biden desista. E só há uma possibilidade de trocar, duas possibilidades. Uma é um acidente, Biden sofre um acidente de saúde, e não pode participar da eleição, aí troca o candidato, ou ele desistir. Se ele não desistir, é pouco provável que a convenção do Partido Democrata bote outro candidato. Não haverá. E é pouco provável que ele desista. Então, eu acho que o que há agora é isso, o debate. Foi uma lavada, o Biden perdeu, é fato, não adianta se ver de outra maneira, muito embora, e é outra questão, como é interessante a questão da imagem. Se você for ler o que for dito e for rever o debate, o desempenho do Biden foi triste do ponto de vista de imagem, mas do ponto de vista do que é dito, os dois foram mal. Os dois foram igualmente mal. Então é isso. O debate foi ruim, mas não é decisivo. Bom, na imprensa americana, até vou abrir aqui a reportagem, a gente tem várias reportagens aqui contando um pouquinho dos bastidores desse debate e o que está repercutindo, né? Por exemplo, a análise da CNN Internacional, o problema de idade de Biden ficou muito pior. O canal apontou que o presidente não conseguiu afastar a maior preocupação dos seus eleitores sobre a capacidade de continuar guiando o país. Outra análise no New York Times diz: os democratas ficaram profundamente preocupados com a desenvoltura do presidente. Segundo essa análise do New York Times, ele teve um desempenho hesitante, o que melhorou o cenário para uma desenvoltura relativamente estável, né? O desempenho decepcionante foi um alerta aí também de uma outra análise na imprensa americana.
E aí, alguns também usaram muito a palavra pânico, né? Por exemplo, na BBC falaram o pânico imediato abateu os membros da campanha de Biden. Aqui no Brasil, repercussão também a respeito disso, né? Eles estão colocando aqui vários momentos do debate, falando justamente em relação ao desempenho de Biden e as mentiras de Trump, né? Esse também é um outro destaque que aparece na imprensa brasileira e na imprensa americana. O Biden, quando saiu do debate, ele divulgou aí um vídeo falando, olha, eu me saí bem, não? Vamos assistir. I think we did well. So, do you have any concerns about your performance? No, it's hard to debate a liar. New York Times pointed out he lied 26 times. Big lies. He didn't tell the truth. Ele fala, acho que eu me saí bem. E falou, é muito difícil debater com um mentiroso. Segundo a análise do New York Times, Trump mentiu pelo menos 26 vezes. Bom, quem vai chegando aqui para nos ajudar também a refletir sobre as eleições americanas, o impacto disso no Brasil, no mundo, Kennedy Alencar, nosso colunista aqui que também acompanhou esse debate. O que você achou, hein, Kennedy? Bom dia para você. Olá, Fabiola, bom dia para você, para o Josias, para o Thales, para quem está nos assistindo. Fabiola, foi desastroso para o Biden, né? A coisa mais importante desse debate era ele provar que ele tinha condição de concorrer a um segundo mandato. E ele não provou isso, pelo contrário. Ele deu todas as evidências de que ele tem fragilidades para governar por mais 4 anos se vencer a eleição de novembro. Na forma, né, o Trump venceu o debate. Isso é ponto pacífico. Você pode discutir que no conteúdo o Trump mentiu, e mentiu dezenas de vezes, como ele sempre faz. Ele usou o tema da imigração de uma maneira para acuar o Biden, mentindo o tempo todo, falando que as cadeias e os hospitais estão sendo esvaziados para mandar imigrantes para lá, que os imigrantes matam mulheres lá, enfim, mentiu relacionando taxa de imigração com criminalidade, mentiu sobre geopolítica, como vai resolver guerra. Enfim, o Trump é isso, é como o Bolsonaro, mente o tempo todo. E, de fato, como o Biden disse, é difícil debater com um mentiroso, mas essa era a realidade dele. Ele tinha que ter demonstrado um vigor que ele não demonstrou, era a questão mais importante do debate. E aí, está posto agora no Partido Democrata esse pânico, a imprensa americana relata isso, e ontem, após o debate, de imediato, pessoas que trabalharam com o Biden, a ex-chefe de comunicação do Biden, falou, olha, não dá para passar pano, não dá para olhar, foi uma performance decepcionante. E aí os democratas estão procurando alternativas. A convenção é só de 19 a 22 de agosto em Chicago, a convenção democrata. Até lá, né, os delegados podem indicar um novo candidato. É difícil? Claro que é difícil. O Biden deu sinais logo após o debate, vai resistir, eventualmente a uma desistência, como o Thales estava falando há pouco. Uma troca não é uma coisa simples, né? E achar um nome também para substituir o Biden não é tão simples. Você tem 2 governadores que são possíveis candidatos na eleição de 2028, que é o J.B. Pritzker, de Illinois, e o Gavin Newsom, da Califórnia. E tem a Kamala Harris, que é a vice do Biden, né? Uma substituição ficaria aí num desses 3 nomes, por exemplo, né? Falar na Michelle Obama, como se falou há pouco tempo, não faz sentido. Não, é uma coisa só de internet. Os 3 nomes seriam esses aí, a Kamala, o Pritzker e o Newsom, o Gavin Newsom, da Califórnia. Agora, isso depende de o Biden desistir e de o Partido Democrata ter uma conversa séria com ele. Quando a gente analisa o debate, fica muito claro que o Trump, né, o Trump é uma ameaça fascista e climática. Os Estados Unidos, com a eleição do Trump, vão caminhar para um processo muito autoritário.